graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é o motivo de nós nos esforçarmos para fazer a sua obra, a obra para a qual Ele nos chamou. Então eu quero dar boa noite a cada um de vocês, Tereza, Brenda. Como é bom, queridas, estarmos reunidas, um pouquinho distantes, mas unidas no amor do nosso Senhor, no amor de Jesus, porque até aqui é este amor que tem nos sustentado, que tem nos consolado, que tem nos alegrado. Então eu quero desejar essa paz de Cristo sobre a vida de cada uma de vocês. Dona Maria José, que bênção que a senhora está aqui, seja bem-vinda. E olá, Denis, tudo bem? Bem-vindo, amado. São todos muito bem-vindos, vamos nos aproxegar, como dizem lá no Nordeste, né? Fiquem à vontade. É mais um momento de nós juntos estudarmos a palavra, meditar na palavra de Deus, nos alimentarmos, sermos edificados, porque vivemos um tempo tão difícil, não é, irmãos? Um tempo de tantas incertezas, um tempo de tanto medo, de tanta insegurança, muitas pessoas abaladas, muitas pessoas temerosas com o dia de amanhã. Mas nós temos essa certeza de que a palavra de Deus, ela não passará. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanecerá eternamente. Tudo que o Senhor revelou na sua palavra vai se cumprir. Então, queridos, nós vamos iniciar este momento com um louvor. É uma música que fala sobre a plenitude de Cristo. Bem-vindas, Bia, Dedéia, Elisângela. Então eu convido todas vocês para juntas, num só coração, num só sentimento, nós adorarmos e bendizermos o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Amém? Adoremos, irmãs. Essa música chama-se Colossenses 1, do Projeto Sola. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Glórias a ti, Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Graças te damos. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Louvado, exaltado seja o Senhor Jesus. Do seu ser, pois
reler a carta de Colossenses, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz no início dessa carta, que é o objeto do nosso estudo dessa noite. Mas hoje eu não vou falar especificamente sobre Cristo, muito embora toda pregação ela aponte para Ele, porque toda ministração Então ele traz várias passagens corroborando essa excelência, a supremacia, que ele é a plenitude da glória de Deus. Paulo também fala sobre a intercessão dele, apóstolo, pelo progresso espiritual dos colossenses, para que eles continuassem crescendo na fé e não se desviassem, não se deixassem levar por doutrinas outras que não o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E por fim ele traz uma advertência contra os falsos ensinos. Isso nos capítulos 1 e 2. E aí no capítulo 3 ele começa a falar, uma vez descortinada essa supremacia, essa primazia, esse absoluto de quem Cristo é e do que Ele fez, Ele começa a trazer para nós a união. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Então ele traz dois imperativos aqui. O primeiro é despojar. O que é despojar? É nós abandonarmos, é nós nos livrarmos, é nós tirarmos. E despojar do quê? Dos vícios que outrora nos consumiam, ou seja, dos nossos próprios pecados. E ao mesmo tempo que ele traz um imperativo negativo, ele traz também um positivo, que é revestir. Então vejam, irmãs, despojar e revestir. Revestir do quê? Da nova mulher, da nova natureza, aquela que Cristo conquistou para mim e para você, porque é através da obra dele que nós conseguimos, que nós temos força para nos despojarmos de tudo aquilo que não é mais, que não tem mais parte com as coisas de Deus e vivermos pelo Espírito, revestindo-nos das virtudes que ele passa a enumerar. Então eu convido, feita essa introdução, eu convido você, minha amada, a abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler de 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de plena misericórdia, Senhor, nessa hora nós nos voltamos completamente a Ti, Pai. Queremos nos despojar de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, que tem nos desviado a atenção de Ti, Pai. E queremos nos voltar a Ti. Aliás, Pai, esse é um lugar do qual nós não devemos nunca sair. Por isso nós oramos também pedindo o Seu perdão pelas muitas vezes, Pai, em que nos esfriamos contigo, em que nos afastamos da Tua palavra, em que ignoramos a Tua direção, em que desobedecemos, Pai, os Teus conselhos, as Tuas advertências, que são todas para o nosso bem. Nos perdoa, Senhor. E nesta hora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, traga, Deus, a porção que cada um precisa nesta noite, Pai, para que haja edificação, para que haja, Senhor, salvação, para que haja conversão, para que haja firmeza de propósito, para que haja clareza de mente, Pai, e para que haja uma alegria indizível de saber que o Senhor é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Tá tudo bem aí? Parece que houve algum probleminha de transmissão. Tá tudo certo, irmãs? Hoje a gente está com um cenário um pouco diferente. Nós estamos fazendo uma pequena obra aí em casa, então eu tive que ficar aqui reclusa no escritório. Não sei se por isso houve algum problema aí na conexão, enfim, mas vamos lá, vamos prosseguir naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Irmãs, então, vejam que quando o apóstolo Paulo começa aqui nos exortando para que nós nos revistamos, né? Revistamos de quê? Das virtudes que nós, povo de Deus, eleito, salvo, justificado e que agora está nessa, obrigada Ariadne, está nesse processo de santificação, são as virtudes que nós devemos buscar cultivar. E quais são elas? É a misericórdia, é a bondade, é a humildade, é a mansidão, é a longanimidade. E quem logo nós pensamos quando nos deparamos com todas essas virtudes? Senão Ele, o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amadas, para conhecer a Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele. O cristianismo não é teoria. Você pode até conhecer a Bíblia toda. Você pode ler vários livros teológicos. Você pode ter assim um conhecimento bíblico, teológico imenso. Mas se você não dedicar parte da sua vida para um conhecimento pessoal, para uma busca diária, constante de conhecer a Cristo, você não vai passar de teoria. Você sabe por quê? Porque é à medida que nós nos relacionamos com Cristo que nós vamos sendo transformados à sua imagem e semelhança. Sim, para pensar num relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento sólido de já algum tempo, é muito natural, é muito comum nós, mulheres, esposas, assimilarmos características do nosso marido e vice-versa, porque a gente vai sendo transformada, a gente vai se amoldando nesse convívio diário, nesse relacionamento íntimo e pessoal. Então, partindo desse pressuposto de que se nós não desenvolvermos esse relacionamento, tudo isso aqui vai ficar na teoria, não vai vir para a nossa vida de prática. E cristianismo é vida prática e diária. São as nossas palavras, são as nossas ações,
é tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, é como nós nos relacionamos com o outro e, sobretudo, com Deus. Então, essas são as virtudes que Paulo nos exorta a fazer. E agora eu quero me deter aqui de uma maneira com mais ênfase no versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que a palavra nos fala aqui? Os cristãos devem aconselhar uns aos outros. Sim. E nós conhecemos um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, não é? Acredito que todos aqui já ouviram essa fala, talvez você até já tenha falado isso para alguém. Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Amadas, isso não é bíblico, porque o conselho que está colocado aqui nessa frase, nesse dito popular, não é o conselho à luz da palavra de Deus. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. O que é aconselhai-vos mutuamente? Mas antes de nós fazermos essa distinção, eu quero ler alguns versículos que na mesma linha de Colossenses 3,16 também nos exorta a consolarmos, a aconselharmos uns aos outros. Romanos 15,14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Tem outra versão que fala que na multidão de conselho há sabedoria. Salmos 16:7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Provérbios 19:20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E por fim, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Então vejam, irmãs, a palavra de Deus, ela é pródiga em nos advertir que nós devemos sim, como corpo de Cristo, nos aconselhar mutuamente. E aí eu te pergunto, por que as igrejas, de um modo geral, ainda são muito tímidas, para não dizer deficientes nessa área? Porque normalmente o que acontece é, quando alguém precisa de um conselho, buscar ou pastor, ou um líder, uma liderança específica, e nós não temos esse hábito bíblico, essa admoestação bíblica, esse mandamento apostólico de nos aconselharmos mutuamente. E por que isso acontece? Porque nós não entendemos verdadeiramente o que é aconselhar. Então, para que a gente possa compreender isso melhor, com a graça e com a iluminação do Espírito Santo de Deus, primeiro nós temos que ver o que não é aconselhar à luz da Bíblia. Primeiro, aconselhar não é dar palpite ou opinião. Não. Talvez por isso esse ditado tem tanto peso, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque na verdade não se trata de um conselho, se trata de um palpite. E quantas vezes nós já ouvimos, você já deve ter ouvido alguém falar: puxa, eu segui o conselho de fulano e deu no que deu. Puxa, fui ouvir Beltrano e olha só a situação que eu tô. Muito provavelmente, aquele conselho não foi
um conselho bíblico, extraído da palavra, mas tão somente um palpite, uma opinião, sem passar pelo crivo do que as Escrituras nos falam. 2. Conselho não é validar a decisão que o outro já tomou. Sim, queridas, às vezes a pessoa nos procura, te procura, você já deve ter passado por essa situação, porque na verdade ela não quer o seu conselho, ela não quer a sua opinião, ela já está com a decisão tomada no seu coração. Lembra quando nós falamos aqui num desses encontros sobre a obstinação do coração? O coração do homem é obstinado, sim. E muitas vezes nós já decidimos o que nós vamos fazer, como nós vamos agir, qual a conduta que nós vamos ter, mas nós queremos que alguém que nós julgamos talvez de alguma relevância, de algum peso, seja ele espiritual ou se for alguma questão técnica, nós queremos que aquela pessoa valide a nossa decisão. Isso não é aconselhar. Então, muito cuidado quando alguém chegar para você com a opinião já formada, porque na verdade ele não está querendo ser aconselhado. Ele está querendo estímulo para ele prosseguir naquilo que ele já se determinou. E pode ser que às vezes isso aconteça do lado oposto. Pode ser que nós busquemos alguém para validar as nossas próprias decisões. Isso não é aconselhamento à luz da Bíblia. E terceiro, aconselhar não é simplesmente uma sugestão prática de como o outro deve agir. Os homens são muito bons, né, em propor sugestões, em propor soluções, né? Às vezes a gente vai desabafar algum problema, alguma situação, e aí ele já vem com a solução. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E muitas vezes tudo que nós queremos, né, irmãs, é simplesmente abrir o nosso coração, é aliviar aquela tensão, né, é compartilhar aquele fardo. A gente não quer nem pensar na solução, a gente quer só mesmo desaluviar, como dizem por aí, né? Mas isso também não é conselho. O que é conselho, então? Esse que a palavra nos fala, que a palavra nos exorta em várias passagens, que nós devemos, como corpo de Cristo, praticar. Aconselhai-vos mutuamente. Primeiro, aconselhar-vos é aplicar a palavra para os problemas apresentados. Então, se uma pessoa chega para você com um problema familiar, de relacionamento, nosso papel como conselheiras umas das outras não é dizer aquilo que ela quer ouvir para satisfazer o coração dela, sabe? Para a gente ficar bem na fita, para a gente não arrumar uma indisposição, às vezes, com a amiga, com a irmã. Não, querida, nós temos que ter coragem de dizer aquilo que a palavra nos orienta acerca daquele assunto. E talvez esse seja um dos motivos porque muitos se privam de exercer esse mandamento apostólico de aconselhar, porque talvez não tenham essa firmeza e essa coragem de confrontar à luz da palavra de Deus quando algum problema chega até você. Aconselhar à luz da Bíblia é exortar o outro com amor. É com amor, querido. Muitas vezes nós vamos ser levadas a apontar, sim, o erro do outro, o caminho equivocado que ele está seguindo naquela área da vida dele. Mas nós devemos fazer isso, amados irmãos, com muita humildade, com muito temor e, sobretudo, com muito amor. Porque ai daquele que julga estar de pé, né? Mas nós não podemos de maneira alguma ficar apontando o nosso dedo com legalismo, com religiosidade, porque não é assim que Jesus agia. Ele não quebrava a cana que já estava quebrada, ele não apagava a torcida que fumegava. Não, ele sempre buscava restaurar, ele sempre buscava resgatar. E é assim que nós, como seus discípulos, como cristãos, nós devemos agir também. Não é apontando o dedo na cara do outro para que ele se dê conta dos seus pecados. Quem convence é o Espírito Santo de Deus.
Nós devemos trazer o que a palavra fala, para que ele possa, sim, refletir e Deus permita mudar de caminho, mudar de posição, mudar de direção. E aconselhar à luz da Bíblia é fazer com que a pessoa se volte para Cristo. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Foi por isso que eu fiz essa introdução dessa palavra, ressaltando a supremacia de Cristo. Irmãs, porque muitas vezes alguém chega para nós e ela quer uma solução para um problema, às vezes ela chega numa situação, eu já falei isso uma vez, eu torno a repetir, estou desesperado não é uma frase que pode estar na boca de um crente, queridas. A palavra de Deus diz que o crente, ele não se atemoriza com más notícias. Não, porque nós precisamos ter essa certeza, essa firmeza em quem Deus é, nas promessas dele. Nós até nos abatemos, sim, nos fragilizamos, nos entristecemos, mas nós não podemos nos desesperar diante das lutas, diante dos problemas. Então percebam, quando alguém chegar para você com esse discurso, estou desesperado, eu não aguento mais, não dá mais para viver assim. Pode ser que essa pessoa tenha um problema muito mais sério para resolver do que aquele que ela está trazendo. E sabe qual que é esse problema? É um problema estrutural. Está lá na estrutura, está lá no âmago da pessoa, que enquanto não for resolvido, vai desencadear muitos e muitos e muitos outros problemas. E sabe qual que é esse problema de estrutura que eu e você, todos nós temos? Ele se chama pecado. O pecado é o nosso maior problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos. Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele conquistou para nós, queridas irmãs, coloque isso no seu coração, a liberdade de uma vida opressa, de uma vida escravizada pelo pecado. Mas nós precisamos, amadas, viver esta verdade. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra, sabe? Nós não podemos mais viver segundo o curso do presente século. Nós não podemos mais agir da maneira que nós agíamos antes. Se esta graça te alcançou, se a iluminação do Espírito Santo veio sobre você, não há desculpas. Queridas, ainda que nós pequemos de quando em quando, sim, nós somos falhas. Ontem mesmo eu fiz um negócio que até hoje eu estou assim pedindo perdão para o Senhor. Porque nós somos falhas. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a causa de não sermos consumidos. Então, amadas, fique atenta, queridas, porque quando você se deparar com uma pessoa que está muito, muito, muito angustiado, pode ser que o que ela precise não é de conselho, mas é do evangelho. E aí você tem que parar tudo e pregar o evangelho para essa pessoa. Porque enquanto não for consertado um problema estrutural do pecado que nos separa de Deus, tudo mais na vida dela não vai estar bom. Não vai estar. Então, queridas, Jesus, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E é por meio dele e através da palavra dele que nós somos capacitadas a nos aconselharmos mutuamente. Eu participei esse fim de semana de uma conferência para mulheres da Fiel, e o título foi justamente esse:
aconselhai-vos mutuamente. Foi o texto que a gente está trazendo aqui hoje. E isso despertou no meu coração o desejo de falar com vocês sobre esse assunto, porque a gente cria um estigma, né, na igreja, de um modo geral, nas igrejas, de que a gente não pode nos aconselhar. E é até compreensivo isso, porque há também a questão do zelo com a palavra, né? Porque imagina se todo mundo de uma hora para outra resolvesse sair de conselheiro, né? E eu achei muito interessante que um dos palestrantes, foram vários, inclusive palestrantes internacionais, né? Foi uma bênção. Um deles sempre se dirigia às conferencistas, milhares de mulheres, uma conferência online, e ele se dirigia às conferencistas chamando-as de conselheiras, né? Então ele falava alguma coisa, conselheiras, fiquem atentas, conselheiras. Então ele partiu do pressuposto de que se você se inscreveu para participar, é que você está buscando crescimento nessa área. E é isso que eu quero falar aqui hoje, é chamar a cada uma de nós, a cada um de nós, a essa responsabilidade, né, de cumprirmos este mandamento. Mas nós só vamos poder fazer isso de uma maneira boa, de uma maneira santa, de uma maneira edificante, que glorifique o nome do Senhor, que traga cura, que traga redenção, que traga edificação. Se nós tivermos isso aqui, que começa falando no iniciozinho do versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Queridas, a chave está aqui. Nós só podemos nos aconselharmos mutuamente se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. E veja que habitar é no sentido de residência permanente, né? Não é uma visita de vez em quando que você vai lá, dá uma olhadinha na Bíblia, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tem umas Bíblias até que tem assim, né? Para momentos de dor, para momentos de luta, como enfrentar o desamparo, como vencer a vida solitária. São recursos, amadas, que facilitadores, mas nós não devemos nos recorrer a ele só nas horas em que somos chamadas a um aconselhamento, seja para uma irmã, seja para uma amiga, enfim, para quem o Senhor colocar. Por isso que nós precisamos, amadas, conhecer essa palavra precisa habitar ricamente em nós, e aí sim nós vamos estar aptas a nos aconselharmos mutuamente. O apóstolo Paulo, ele não dirige essa exortação apenas para os líderes, para os pastores, para os presbíteros, para os professores de escola bíblica, para as lideranças de ministério. Não, aconselhai-vos mutuamente, é para todo o corpo de Cristo. E se você é membro desse corpo, você tem essa responsabilidade, sim, de tornar a palavra cada vez mais habitada em você, para que quando você for demandado, você saiba o que falar, você tem esperança para trazer, você tenha um caminho a mostrar, você tenha Cristo a revelar ao outro. Amém, queridas? Tem muitos cristãos, amados, que são doentes emocionalmente e muitos outros buscando ajuda nas psicologias humanistas. Vejam bem o que eu estou falando aqui. Eu não estou de maneira alguma tirando a importância de uma terapia, de um auxílio psicológico. Não, não é isso. São as psicologias humanistas. Você quer ver um exemplo? A mulher, vou dar um exemplo aqui que é bem comum à nossa realidade. Quer dizer, espero que não seja. A mulher está decidida, obstinação do coração, que quer se separar. Ela quer porque quer se separar. Mas o que o marido fez? Não, ela não aguenta mais. Mas o marido traiu? Não. O marido bateu? Não. O marido? Não. Nada. Ela simplesmente não aguenta mais, não quer mais viver com essa pessoa com quem ela celebrou uma aliança de matrimônio. E aí ela vai para um psicólogo, e aí o pessoal, fale mais sobre você. Não, então é que não tá mais dando, enfim, tal. Então você precisa ser feliz, você tem que fazer aquilo que te traz felicidade. Isso é
uma psicologia humanista que coloca o homem no centro. Então, disso nós devemos fugir. Assim como também nós devemos fugir da nova moda, né? A teologia da prosperidade ficou muito batida, agora entrou o coach evangélico, né? Como se a palavra de Deus precisasse de recursos outros, como se ela já não fosse suficiente para fazer tudo que ela precisa e tem o poder de fazer nas nossas vidas, de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, queridos, nós não precisamos, nós não devemos recorrer a essas coisas, porque são aliás, essas que eu te falei aqui agora não devem nem cogitar, mas um tratamento psicológico, psicoterápico, enfim, há casos em que é recomendável, mas digo e repito, enquanto nós não resolvermos o nosso problema de estrutura, que é o pecado que nos separa de Cristo, que nos separa de Deus, nós vamos padecer de muitos outros pecados. O autor John MacArthur é um grande teólogo da atualidade, ele traz um alerta para a igreja, muito oportuno, e eu peço licença para vocês para compartilhar esse alerta que ele faz. A igreja está, por assim dizer, ingerindo doses maciças do dogma da psicologia, adotando a sabedoria secular e tentando santificá-la, chamando-a de cristã. Os valores mais fundamentais do evangelicalismo, portanto, estão sendo redefinidos. Saúde mental e emocional é a nova moda. Não se trata de um conceito bíblico, embora muitos pareçam equalizá-lo com a integridade espiritual. O pecado recebe o nome de doença, de forma que as pessoas acham que precisam de terapia e não de arrependimento. O pecado habitual recebe o nome de vício ou de comportamento compulsivo, e muitos presumem que a solução está no cuidado médico e não na correção moral. Veja como isso é sério, minhas queridas irmãs. Então, que a gente esteja atenta, que antes de resolver qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade que tenhamos que lidar, porque no mundo nós teremos aflições sim, nós precisamos resolver, seja o nosso, ou seja, tentar resolver o do outro, problema estrutural que é o problema do pecado. Então a gente não aconselha descrente. Não, a gente prega o evangelho, porque é só a partir de uma conversão de vida que ele vai ter uma nova perspectiva. Veja o que diz Eclesiastes no capítulo 7, 29. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Olha só. Uma outra versão fala assim: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Esses somos nós, queridas. Deus fez o homem certinho, não foi? Certinho, perfeito, era tudo harmônico. Mas a história vocês já conhecem. Arrumaram confusão no jardim e aqui estamos. Mas louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele já resolveu esse problema para nós. Está consumado. Eu não sei falar essa palavra. Telestatai. Se alguém souber, depois coloca aí. Está consumado, acabou, eu cumpri cabalmente, vocês são livres, o pecado já não assola mais a vida de vocês, vocês têm liberdade para viverem a vida que eu conquistei para vocês. Então não se deixem mais ser levados por um jugo de escravidão. Não! Oh, glória! Queridas, e aí eu lembro daquela canção infantil, talvez você, assim como eu, já tenha cantado tanto com seus filhos, né? Do homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava num caminho torto e sua vida era torta. Até que um dia, o homenzinho torto, a mulherzinha torta, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Porque Ele é Tetelestai. Muito obrigada, Brenda. É bom ter assessores. Glória a Deus. Ele é
amadas, a plenitude da glória de Deus. E se você ainda não se sente encorajada com essa palavra para ser uma conselheira bíblica, veja o que diz lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 3. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amadas, o Senhor escondeu nele próprio todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser uma mulher sábia? Uma mulher que tenha conhecimento? Uma mulher apta a aconselhar, a admoestar, a exortar? Se relacione com Cristo. Porque à medida que você nutre este relacionamento, estes tesouros da sabedoria e do conhecimento vão sendo liberados sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Só Cristo pode endireitar os nossos caminhos tortuosos, só Ele. Então não adianta nós ficarmos de um lado para o outro, querendo resolver nossos problemas secundários, se esse problema estrutural e primário não for resolvido. O Evangelho, e aqui eu já estou caminhando para o final, ele deve produzir em nós alegria de viver, a despeito dos problemas e circunstâncias. Sim, queridos, porque o Evangelho é boa nova. E quem não gosta de uma boa nova, de uma novidade, de algo bom, algo que traga esperança, algo que traga alento? Nós já temos a maior de todas as boas novas, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E isso por si só já é suficiente para alegrar os nossos corações, a despeito das lutas que enfrentamos, a despeito da situação que vivemos, amadas. Nossa fé não pode estar abalada, nós devemos lutar para preservá-la, não deixar que a apostasia tome conta dos nossos corações, como diz na palavra, que no fim dos tempos viria a apostasia e o amor se esfriaria de muitos. E por fim, o cristão espiritual, ele canta porque tem um coração grato pela certeza da salvação. E é como Paulo encerra esse texto que nós lemos. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E eu te pergunto, há quanto tempo você não louva o Senhor lavando uma louça, varrendo o chão de casa, dobrando as roupas dos filhos, do marido, fazendo uma comida, no seu carro, no trânsito? Sim, amadas, louvar vai muito além daquele momento solene do culto, em que a equipe de louvor vai à frente e nos conduz a louvar, a adorar o Senhor. Louvar o Senhor é uma expressão da gratidão que deve haver no nosso coração. A gratidão pela certeza do Evangelho, pela alegria que ele produz em nossas vidas e pela certeza da salvação que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós. E eu encerro lendo novamente esse versículo lá em 1 Tessalonicenses, que diz assim: por isso, exortem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amadas, Tessalonicenses, ela é uma carta escatológica, porque ela aponta para as coisas dos fins, não é isso? Então aqui no capítulo 5 que nós lemos, ele fala sobre a vinda do Senhor, que ela é certa e repentina. Enquanto ele diz que nós devemos fazer isso, é nesse contexto, exortarmos, edificarmos uns aos outros. Por isso esta palavra, queridas, que nós possamos nos exortar, nos edificar mutuamente, nos aconselhar mutuamente neste período difícil que nós sabemos que antecede sim. Nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas nós sabemos que é tempo de nós nos prepararmos. Queridas,
Quem é casado aqui, que teve um casamento tradicional, às vezes na igreja, né, com toda aquela, o vestido branco, noivo, enfim. Pare para pensar um minuto no tempo que você levou para se preparar, você noiva, escolhendo o vestido, escolhendo a decoração, que tipo de flor, o que que vai servir, como é que vai ser. Você sonhou com este momento, você idealizou, você quis que cada detalhe saísse daquele jeito que você sonhou, talvez um sonho de infância, de menina, não é verdade? E eu pergunto para vocês, irmãs, quantas de nós temos nos preparado para o nosso casamento com Cristo, o nosso noivo? Porque ele vai voltar. Isso é uma certeza inequívoca. Ele está às portas. E ele está nos preparando, ele está preparando a igreja dele. Por isso, minhas irmãs, é tempo de nós nos fortalecermos nessa palavra, de nós nos aconselharmos mutuamente, de nós nos consolarmos umas às outras, nos preparando para aquele grande e glorioso dia das bodas do Cordeiro, em que ele vai nos receber nos ares e nós estaremos eternamente com ele. Aleluia! Glória a Deus, queridas. Essa era a palavra que eu queria compartilhar, que o Espírito Santo possa aplicar isso no seu coração, na sua mente, que você possa refletir acerca da importância do aconselhamento, o aconselhamento à luz da palavra de Deus, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo libertação, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus abençoe cada uma. Antes de encerrar, eu quero dar alguns recados aqui. No domingo que vem nós vamos ter o último capítulo de Apocalipse, né, na EBD, às 10 horas da manhã. Então vai ser o capítulo 22, Novo Céu e Nova Terra, aleluia. E aí no outro domingo, o pastor Helder, juntamente comigo, vou estar auxiliando ele, nós faremos uma grande revisão, talvez em 2 domingos, ele ainda está decidindo isso aí, sobre todos os assuntos estudados. Então eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas, né? Relembrarmos de uma maneira bem descontraída todo o ensino que nós obtivemos, né, acerca de Apocalipse. Na terça-feira nós vamos ter uma live com o pastor Atilano Muradas, né? Pastor, ele é cantor também, ele é bastante conhecido, então já anota aí, põe aí o sinalzinho no celular para você não esquecer, terça-feira que vem às 19 horas. E um recadinho para as irmãs, mulheres da Manancial. Em breve, terminando a escola bíblica sobre fim dos tempos, eu e a Jeane, nós vamos começar uma classe para mulheres, e o tema vai ser Mulheres da Bíblia. Nós vamos estudar, nós vamos nos aconselhar mutuamente com mulheres da Bíblia, mulheres como nós, que viveram situações que nós enfrentamos nos dias de hoje, talvez num contexto diferente, lógico, né, em outra época, mas nós vamos procurar aprender com essas mulheres. Ainda não sabemos a data direitinho, vai ser pelo Zoom, então assim, é uma turma limitada, porque nós queremos poder ter essa interação, né, de conversarmos, de estarmos ali compartilhando atividades, vai ter um material a ser seguido, em breve a gente vai dar mais informações. Então, Escola Bíblica Dominical Mulheres da Bíblia, comigo e com a Jeane, em breve. Amém, queridas? Então, fiquem na paz, o Senhor as abençoe e alegre o seu coração e a faça cada vez mais uma mulher cheia da palavra, uma mulher temente ao Senhor, que ama e que vive essa palavra. Amém? Um grande beijo para todas, Lisângela, Patrícia, Brenda. Fiquem com Deus, queridas. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe cada uma. Beijo.